Olá, a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Eu queria compartilhar um texto aqui em Jeremias 2:27, que nos diz assim: Que dizem ao pau, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão: levanta-te e livra-nos. O profeta Jeremias, ele profetizou acerca do cativeiro babilônico, ele profetizou a destruição de Jerusalém. E ele é um profeta que viveu o cumprimento das suas profecias. Ele viu as palavras que Deus colocou na sua boca se materializar diante dos seus olhos, como, por exemplo, a Jerusalém sitiada, a Jerusalém derribada e a Jerusalém, o templo de Jerusalém em chamas. E aqui nós vemos um texto onde demonstra que o povo de Judá viraram as costas para Deus e começaram a adorar deuses, outros deuses feitos de madeira. Aqui ele cita aqui o pau, e deuses feitos de pedra. E não viraram somente o rosto, mas viraram as costas para Deus. É no sentido de um abandono completo, de um abandono pleno. Mas aqui Deus fala: no tempo da sua angústia, vocês dirão, vocês clamarão: levanta-te, Deus Todo-Poderoso, levanta, Senhor dos Exércitos, e nos tira dessa situação, livra-nos deste mal. Mas o povo de Judá não ouviu a Deus naquele tempo. Ele não ouviu a voz de Deus a partir da boca do profeta Jeremias. Eles viraram as costas para Deus e decidiram viver conforme a sua consciência. Eles faziam aquilo que achavam que é certo. E por causa disso, por causa de não ter dado ouvidos à voz de Deus, este povo foi levado cativo para a Babilônia. Este povo viu um grande imperador chamado Nabucodonosor sitiar aquela cidade, e em 3 momentos levou todo o povo de Judá, todo o povo hebreu, para ser escravizado ali na Babilônia. E nós temos salmos que falam a respeito disso, da situação em que aquele povo vivia, que ele já não tinha mais vontade de cantar, porque estavam longes da sua terra, estavam longe de tudo aquilo que Deus havia dado para eles. Mas aquele povo não quis. Aquele povo foi avisado, aquele povo foi exortado a permanecer na presença de Deus, a darem ouvidos a Deus, mas eles não quiseram. E por causa disso eles pagaram um alto preço. Muitas vidas foram ceifadas e eles foram levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã é que não precisa necessariamente vir um dia da angústia para que nós digamos a Deus: Deus, livra-nos, levanta-te e cuida de nós. Sabe por quê? Não vai precisar de acontecer isso, porque o tempo de clamar a este Deus é hoje. Então, nós não podemos deixar a situação piorar para poder clamar a este Deus. Não. Eu tive conversando com uma pessoa recentemente que ela me de que antes dela ser acometida de um câncer,
porque ela não dava a mínima para Deus. Ela não lia a palavra de Deus. Ela não orava. E quando ela foi acometida de um câncer, ela começou então a buscar a Deus. Ela começou a buscar a presença de Deus. E agora que ela está em um estado avançado de câncer, ela me contava que todos os dias ela levanta às 5h30 da manhã, ora a Deus, lê a palavra de Deus, busca Deus. Sabe, irmãos, eu aprendo com isso que muitas vezes nós temos muito a agradecer, muito a louvar e adorar a Deus. Então, não precisa chegar um dia ruim para poder buscar a face do Senhor. Ele está aí com as mãos estendidas para nos abençoar, Ele está com os ouvidos abertos para poder nos ouvir. E então, fazendo isso, clamando Ele, buscando Ele, adorando Ele, cantando hinos de adoração a Ele, certamente nós não precisaremos passar pelo que o povo de Judá passou. Ver a sua cidade sendo destruída, ver a sua casa sendo destruída, ver a sua família sendo destruída. Tudo isso não se faz necessário para que nós nos levantemos em oração, para que nós nos levantemos em louvor ao Deus Todo-Poderoso. Tá? Que fiquemos com essa palavra. Tá? E aqui o Senhor, a Bíblia Sagrada, o profeta Jeremias não está falando de pessoas que não conheciam a Deus. Aqui ele está falando de sacerdotes, de levitas, de um povo que cuidava do templo. Inclusive, o livro de Jeremias vai nos mostrar que havia ali sacerdotes e se levantou no meio deles falsos profetas, que inclusive ofenderam Jeremias, que inclusive lançaram Jeremias no cárcere. Jeremias, ele padeceu, ele sofreu por ser uma boca de Deus naquele lugar. Então, que fique essa reflexão para nós. Nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso dia a dia. Neste momento tão importante, onde nós, como cidadãos brasileiros, nós iremos colocar uma pessoa à frente da presidência desse país. Que nós possamos buscar a direção de Deus e que nós possamos fazer a melhor escolha como igreja do Senhor. Tá? Que nós não esperemos a angústia vir, que nós nos levantemos hoje e pedimos: Deus, coloque na presidência da República alguém que possa fazer diferença, alguém que possa preservar valores cristãos, princípios cristãos. Mas muito mais do que isso, irmãos, que a nossa casa, que a nossa família, que o nosso dia a dia seja de uma conduta cristã autêntica, que tenhamos um caráter ilibado, que nós possamos buscar a santidade dia a dia, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.